Muito boa noite, começando mais um Transversalidades. Hoje, como vocês já viram no título aí, Andréia Higino, minha queridíssima amiga, para falar de toda a sua trajetória, o seu trabalho, a prática, a poética, todas essas coisas que a gente quer tanto saber, né, que é tão interessante de ouvir dos artistas. O Transversalidades é esse espaço de escuta, de troca, que tem sido um grande prazer fazer. Como eu sempre digo, vou ser breve, somos um projeto independente, e como todo projeto independente, se houver interesse de ajudar da parte de vocês, tem sempre um Pix na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, no grupo de WhatsApp que a gente tem também, eu sempre coloco o Pix lá. Eu agradeço a quem sempre está com a gente aí dando uma força, isso ajuda a manter, enfim, a deixar tudo aqui mais em ordem. Qualquer valor é sempre bastante bem-vindo, tá bom? Eu não vou me demorar, como disse, quero passar a palavra para a Andréia. Ela vai falar, eu vou pedir nesse iniciozinho que ela faça uma microbio. Deixa eu só permitir mais uma pessoa que entra na sala aqui, pronto. Uma microbio aí, antes dela entrar nos trabalhos em si, onde ela nasceu, falar um pouco da história dela brevemente para a gente, para que a gente esteja mais aí no contexto e inteirado de como esse trabalho todo se deu através da vivência dela. Tá ótimo, tá maravilhoso. Vamos dar início então, como eu sempre digo, Andréia, minha querida, olhe para a lente da pós-verdade, abra a sua câmera e seu microfone, por favor, e abra o seu coração para a gente também. Bem-vinda. Oi, gente. Nossa, abrir o coração é profundo. Mas vou abrir mesmo. Oi, gente. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu sou Andréia Higino, sou professora, sou artista visual, arte educadora. Nascida e criada em Parque Anchieta, aqui no Rio. E filha da professora Angélica, que é um dado super importante para o meu trabalho. O Caio me pediu uma apresentação cronológica, que eu nunca faço, engraçado. Cronológica, e acho que vai ser legal para ver o desenrolar das coisas, assim. Foi bom para mim montar a apresentação e ver as coisas num encadeamento, sabe? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Agora eu não vejo mais vocês. Em algum momento não vou ver. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou abrir a tela. Todo mundo vendo aí, né? Caio, vai me dizendo, hein? Se eu sumir, se acontecer alguma coisa, você me diz. Senhora, eu vou dar uns mugidos aqui, vou participar, falando, vamos lá, só para você saber que a gente está aqui vivo. Isso, ótimo. Então, gente, eu vou começar falando sobre a série Prova de Estado, que eu acho que é um trabalho que foi o primeiro trabalho que eu reconheci, assim, essa é a minha pesquisa. E é um trabalho que eu fiz como trabalho final da graduação. Fiz artes visuais na UERJ, bacharelado, e foi o meu trabalho final. Esse trabalho são impressões de tampos de carteira escolar antigas. E esse trabalho, além de me apontar as direções para o que eu venho desenvolvendo até hoje, foi o trabalho que amarrou essa ideia em mim, assim, como artista, e de entender as minhas vivências para fora da... Ih, tá dando um eco aí. Alguém tá com... Talvez com o microfone. Se tiver alguém, por gentileza, com o microfone ligado, desligue, por favor, para não dar eco. Eu não estou ouvindo aqui, mas bateu aí. Pode ser senão fico me ouvindo. Isso. Obrigada. E aí foi um trabalho que eu desenvolvi. Estava estudando gravura na UERJ, né? Depois até tive uma passagem pelo Parque Lage.
Mas estava estudando gravura na UERJ e estudava basicamente estilo, que era um meio mais barato, tal, tinha mais possibilidade de trabalhar em casa do que as outras técnicas de gravura, né? Estilo dá para imprimir em casa, dá para fazer em casa. E eu estava nessa, fazendo até eu fiz até uma série anterior que eu não coloquei aqui, mas que eu consegui fazer ela toda praticamente em casa, com um rolinho de borracha, imprimindo com colher de pau. E eu tinha um espaço de trabalho em casa, na época eu morava com os meus pais, e eu tinha um espaço de trabalho em casa que era a sala de aula da minha mãe. A minha mãe é professora, né, pedagoga, e ela tinha esse espaço, tem esse espaço desde que a gente é pequena, eu e minhas irmãs. Minha mãe teve uma escola em casa, isso era uma prática comum, que as professoras formadas, as pedagogas fizessem, abrissem, é uma prática comum no subúrbio, né, delas abrirem a própria escola. E a minha mãe abriu uma escola que funcionava dentro da nossa casa, no segundo andar, e ela teve esse espaço de sala de aula, tudo certinho, quadro, cadeira de escola, mimeógrafo, todas essas coisas que tem numa sala de aula, que tinha uma sala de aula nos anos 90. E minha mãe teve essa escola durante algum tempo, e minhas irmãs e eu aprendemos a ler e escrever com minha mãe nessa escola. Depois a escola foi denunciada, porque minha mãe era uma contraventora da educação. Minha mãe tinha essa escola, mas não era uma escola legalizada. Isso acontecia muito, né? As pessoas não abrirem a escola, mas não tinha aquela papelada toda que legalizasse. Então, aí a escola teve que fechar. Minha mãe continuou dando aula em casa, tendo essa escola, e dando aula em escolas particulares. Ela continua com esse espaço, com essa mobília em casa. Então, a minha vida inteira foi vivendo com essa mobília, assim, era tudo muito comum para mim ter uma sala de aula em casa, era uma coisa super comum. E quando eu entrei na graduação, comecei a estudar, eu fazia os meus trabalhos de ateliê nesse espaço que era a sala de aula da minha mãe. Quando ela não estava usando, era um espaço que a gente usava também para estudar, para fazer outras coisas. Esse primeiro ateliê que eu tive, se é que eu tive algum dia um ateliê, foi esse espaço da sala de aula da minha mãe. E quando eu estava estudando gravura, eu olhei, um dia eu olhei para aqueles tampos e achei assim, ué, que coisa, isso é gravura. Esse tampo riscado, que os alunos riscavam, assim, é um tampo de madeira super escura, envernizada, assim, e estava todo rabiscado. Aí eu tentar imprimir isso aqui, será que sai alguma coisa? E aí fiz os testes, comecei a imprimir, e aconteceu, assim, estar naquele ambiente e estar estudando gravura na UERJ fez as coisas coincidirem, e foi quando eu fiz essa primeira série, que mostra, né, todos esses anos e anos de uso da cadeira de diversas pessoas, diversos alunos e alunas, tudo isso impresso. E outra coisa que me chama a atenção é essa forma repetida, né? Essa forma negra, contendo todas essas coisas escritas. E aí fiz esse trabalho, foi o trabalho final de graduação lá na UERJ, um trabalho onde as coisas começaram a fazer sentido para mim, assim, eu comecei a encarar aquilo com a minha produção mesmo. Essas cadeiras, um dado importante sobre esse trabalho, o título é prova de estado, né, que é um nome que a gente dá na gravura quando a gente está trabalhando nela, e a gente imprime para ver como é que está ficando, aí ainda trabalha mais um pouco. Quando está nesse momento do fazer, essas impressões que a gente faz no meio do caminho são as provas de estado. E quando termina é a prova do artista lá, quando você não vai mexer mais. E essas cadeiras continuam em uso até hoje. Eu imprimi os tampos, mas minha mãe ainda continua usando nas aulas dela. Então, elas já se modificaram. Eu fiz uma impressão em 2021. Eu fiz uma impressão em 2019, aí já tem diferença. E fiz uma impressão em 2021. A partir daí, fui tomando aquele espaço da sala de aula como meu espaço de trabalho e de investigação também.
Uma das coisas que as provas de estado me apontou foi pensar o ambiente da escola. E aí eu peguei e fiz um trabalho que é com essa mesa, que também era uma mesa que a minha mãe tinha nessa sala de aula, que é uma mesa também que é toda rabiscada. Aí eu pensei, por que não mostrar a mesa? Até pensei em imprimir, só que falei, por que eu preciso mostrar só a impressão? Eu posso mostrar o objeto rasurado, como ele é. E aí é um trabalho que eu não imprimo, eu escolhi não imprimir essa mesa e mostrar ela objeto, sabe? Trazer o próprio objeto, deslocar da sala de aula e colocar no espaço expositivo. E aí tá guardadinha essa mesa. Essa mesa ninguém usa mais, engraçado. As carteiras o pessoal ainda usa, mas a mesa a gente embalou e eu embalei depois que veio de uma exposição e nunca mais montei e fico esperando vir a próxima exposição para colocar. Então, essa não continuou em uso, não. Aí, seguindo essa investigação das práticas e das coisas que eram recorrentes na sala de aula, eu fiz esse trabalho que é o exercício da destreza. Eu sou canhota e eu comecei a fazer um exercício de cópia dessa frase, devo desenhar com destreza. Todo dia eu fazia 2 folhas com a minha mão direita, até que a minha mão direita escrevesse como a mão esquerda escreve. E aí era um exercício diário ali de ficar vendo a letra se modificar. E pensando a minha relação também com o desenho, que estava falando até com o Caio antes, falei que ele era meu professor de desenho. Esse desenho mais figurativo eu aprendi com o Caio, com o Gabriel lá no estúdio. Mas o meu desenho era esse. O meu desenho era associado, a minha prática de desenho era associada com a linha, com a escrita. E aí eu estava pensando nessa investigação assim, do adestramento dos corpos, como o desenho que eu desenhava também estava me desenhando, como essa prática da escola, né, de você escrever o caderno de caligrafia, por exemplo, era um desenho que conformava o corpo de cada estudante. E eu, ao mesmo tempo, eu adorava caderno de caligrafia, eu sempre gostei. Dessa coisa de você escrever e não ter que ficar pensando no que vai escrever. É simplesmente o prazer de escrever ali. Para mim era isso, caderno de caligrafia. Era desenho. Então eu fiz essa sequência, são 70 desenhos, e no final a minha letra ficou redondinha, de caligrafia mesmo. E foi até um processo mais curto do que eu esperava, porque eu pensei que ia demorar muito para fazer isso, mas fazendo 2 por dia, eu fiz em 1 mês e meio, sabe? E foi até curioso. Eu acho que eu acabei descobrindo que eu sou meio ambidestra com esse trabalho, porque acabei... Pelo menos se não era, se tornou, né? Me tornei. Esse trabalho, depois teve um rolê que eu fui expor ele e eu perdi, porque eu prendi o trabalho errado. Prendi um trabalho com uma fita que não era para prender. E aí é aquela coisa, né? Do início, a gente não sabe como fazer e tal. E aí eu perdi esse trabalho. Eu guardei, mas ele está todo amassadinho. E recentemente o pessoal lá da revista Serrote, lá do MS, me convidou para botar o trabalho na sessão de ensaio visual. E eu gostei muito, porque tipo assim, foi a maneira do trabalho sobreviver. Assim, eu peguei eu tinha que escolher algumas das folhas, eu peguei assim de alguns momentos do processo, e aí eles botaram na página da revista. E como é um trabalho que eu nunca mais vou expor e que eu não consigo fazer de novo, porque agora meu corpo já se adestrou, foi uma maneira do trabalho sobreviver ali na revista. Eu curti como ficou, no fim das contas. Depois disso, eu fiz o desenho de pauta à mão livre, que a ideia era fazer, também pensando nisso, assim, nesse desenho, nesse caderno de linha, né, reta, e que a gente tem que escrever, andar na linha, assim, sabe, quando escreve. E eu falei assim, vou fazer um caderno que as linhas sejam todas à mão livre. Como vai ser essa experiência de ter um caderno que a linha é toda mais fluida?
E a ideia era fazer uma coisa de imitar a pauta mesmo, mas no meio do caminho eu fui gostando do movimento, assim, da linha juntinha, como aquilo tinha essa coisa de onda, de mar. E aí eu fui e falei, não precisa. Pode ser um caderno de pauta à mão livre que esteja cheio de linhas e que não seja um espaço para a escrita, seja um espaço para o desenho da pauta. Sim. E aí fiz esse caderno aberto, sem colocar aquela espiral. E aí o trabalho foi me dizendo o que era, assim, sabe? No meio do processo eu fui entendendo que era para ser esse caderno aberto. E aí eu coloquei... na verdade, quem batizou esse trabalho foi a Daniela Seixas, quando a gente fez uma exposição que ela fez a curadoria. Aí ela falou... Eu não tinha nome ainda para o trabalho, ela ficava se referindo ao trabalho. Aquele desenho de pauta à mão livre, desenho de pauta à mão livre. Aí eu me lembrei Desculpa te interromper, eu lembrei daquele ditado, podia chamar Caderno de Deus, porque Deus escreve certo por linhas tortas, né? O caderno Caderno de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas é um ditado que eu acho que ainda também está orbitando, assim. Depois eu fiquei pegando esses ditados, escreveu Não Leu o Palco Meu, já entrou no trabalho em algum momento, mas eu acho que esses ditados que têm a ver com a educação e com a linha, eu acho eles ótimos. Mas boa associação. E aí fiz esse caderno. Também outra coisa, pensando na prática do desenho, e tirando o corpo desse lugar de um corpo adestrado, né? Deixando o corpo aparecer no desenho também. Fiz esse também, que é um trabalho que eu até expus pouco, que são as marimbas. E eu ficava pensando, eu estava dando aula na época num projeto social, e os alunos tinham a coisa de fazer marimba com qualquer objeto que tivesse na sala. Marimba de pegar pipa, né? Marimba é aquele objeto que você faz para pegar a linha de pipa. Você coloca um pezinho e amarra... Você pesca a linha da pipa. Isso. A gente chama de marimba aqui no Rio. Tem outros lugares que marimba é outra coisa. E marimba tem várias outras coisas que se chamam marimba. Mas também é isso. E aí tinha uns alunos que faziam tampa de caneta com marimba, levava linha com cerol para a sala de aula. Isso, normal, isso era normal. Agora está mais difícil porque acho que a lei da proibição de cerol está mais rígida, talvez, não sei. E aí eu pensei, minha mãe tinha também nessa sala de aula, ela tinha esses carimbos que são muito antigos mesmo. Antes de impressora, quando na época do mimeógrafo e tal, as professoras iam passar o trabalho para os alunos, aí, repita a letra A. Aí botavam o carimbo, como era o formato da letra A, e o aluno ia repetindo aquele formato várias vezes na folha. Era assim que se fazia. Então, ela tem esses carimbos guardados há muito tempo. E aí eu peguei os carimbos e peguei linha com cerol e fiz essas marimbas com esses carimbos didáticos. E que também foi uma coisa de pensar. Eu acho que a linha com cerol é uma coisa até que eu gostaria de voltar para ela em algum momento, talvez eu volte. Porque essa arma que está na mão é uma coisa perigosa que está na mão de criança. E associado à educação, pensar essas relações me interessava pensar as relações desse perigo da linha de cerol com a coisa que levasse à educação também, essa tensão entre a educação e o perigo, sabe? E as duas coisas amarradas pela astúcia de estudante, assim, que pega assim, eu tenho essa linha de cerol que eu solto a pipa, e tenho essa coisa aqui da escola que eu tenho que ir para a escola. Eu junto as duas coisas e formo um negócio que é do meu interesse. Eu achava que era um mecanismo muito de uma cabeça do aluno, assim, uma cabeça de estudante. Então, eu fiz esses objetinhos aí, pensando essas coisas. Esse primeiro conjunto de trabalhos que eu estava pensando, educação, pensando na sala de aula, gerou a exposição Prova de Estado. Porque nessa época, 2017 e tal, eu e Luísa era uma amiga minha da
da faculdade, né? A gente fez muito trabalho junto. E a Luísa também estava pensando o espaço da universidade, só que com outro olhar, assim, pensando a arquitetura da UERJ, então ela tirava muitas fotografias da UERJ e tal. E eu pensando a sala de aula, né? Essa coisa da escola. E aí a gente, a UERJ abriu um edital, a Galeria Cândido Portinari, que é lá na UERJ, abriu o primeiro edital com chamada pública, né, para quem quisesse expor. E aí eu e Luísa, pô, bora pensar um projeto. Vamos pensar um projeto, porque as duas estão olhando para esse ambiente educacional. Nós duas tivemos a experiência de nos formar artistas dentro da universidade, porque até então nenhuma das duas sabia que era nada de arte contemporânea, de nada. Então, o nosso processo de... A gente experimentou a sala de aula como ateliê, dentro da UERJ. A gente experimentou a coisa do fazer artístico pensado dentro de uma grade curricular, assim, de matéria, de disciplina, sabe? Então, as coisas... E a gente experimentou o ambiente da UERJ como ateliê. Então, tudo isso, pensar nosso lugar como estudante, como professoras também, que a gente estava dando aula, como professora, como estudante e como artista, era o primeiro passo assim, dessa exposição. Vamos pensar o ambiente educacional como nossa prática de criação. E aí era isso. E a gente elegeu o desenho da carteira escolar, a imagem da carteira escolar, como o nosso, né, mote. Porque era também pensar como esse objeto, essa carteira, é o símbolo da disciplina escolar, que bota os corpos em fileiras, em colunas, que individualiza cada corpo dentro da sala de aula, que obriga a pessoa a ser destra, que, sabe, a cadeira tinha um mecanismo ali que era que para a gente era assim, um símbolo dessa disciplina e da arregimentação dos corpos, né? E aí a gente falou, isso era a ideia inicial. Só que o que aconteceu? Em 2017, a gente começou o projeto, a produzir os trabalhos também, produzir mais trabalhos nesse sentido, em 2017. 2017 foi o ano do grande caô que teve na UERJ, que foi a tentativa de desmonte máxima da universidade, que cortaram a verba o Estado cortou a verba da UERJ, a verba para a educação, e o que aconteceu foi assim, uma sucessão de greves na UERJ. A gente ficou muito tempo sem aula. E a UERJ tem esse histórico de greves, né? E essa foi a grande greve que a gente pegou. E a gente tinha sido selecionada para o edital, e a gente ficou trabalhando dentro do ateliê da UERJ, dentro do ateliê de gravura, vivenciando todas as questões da greve lá dentro do ateliê. Caramba. Indo para lá sempre e vendo a coisa acontecer, assim, e a gente ficou realmente com medo do que ia acontecer. Então, a coisa de pensar a cadeira como falar, apontar a cadeira como esse objeto que tem que ser desmontado, acabou virando, tipo, não, vamos defender essa cadeira aqui por enquanto. A gente está precisando agora falar de outras coisas. Então, os trabalhos que a gente foi fazendo usando o ícone carteira escolar, foi no sentido de levar essa discussão. Olha, a educação está sofrendo esse ataque. Como a gente pensa a defesa da educação? Como a gente pensa o direito à educação como essa discussão que tem que abranger a sociedade e tal. Então, a carteira virou esse significado. A gente queria lutar contra a carteira, mas, ao mesmo tempo, a gente falou assim, não, agora é o momento de trazer essa carteira para outro contexto, né? Aí a gente fez a exposição na UERJ. No fim depois de muitas greves, assim, a exposição foi adiada várias vezes e a gente não queria furar a greve, falou, não, tá de greve, não vai rolar a exposição. Aí rolou a exposição no final de 2017 e a gente fez uma outra exposição também fora do espaço da UERJ, que foi lá no HO, a convite da Fernanda Pequeno. E ela propôs que a gente fizesse um trabalho para a rua. Aí a gente fez essa série de lambes, que é essa carteira com pedaços faltando. São serigrafias em papel jornal. Essa foto eu gosto muito porque a gente colocou o trabalho numa semana. Quando eu voltei lá, tinha esse picho em cima. E eu falei, agora o trabalho tá pronto, agora eu vou fotografar porque tá pronto.
E aí a gente fez esse trabalho, ficava ali no ponto de ônibus, ali na Avenida Passos. A gente colocou uma sequência de lambes na Avenida Passos e a outra na Rua do HO mesmo. E levamos a mesma discussão. A gente pensou, vamos levar agora esse trabalho para dentro de outras instituições de ensino. A gente começou lá na Cândido, lá dentro da UERJ, e a gente levou a exposição para o Pedro II, que também tinha colocado um edital público. A gente se inscreveu e fez essa exposição lá no Centro Cultural do Pedro II. Foi muito legal, gerou uma discussão interessante. E foi a exposição, a gente propôs a exposição e uma série de oficinas. Aí a gente trouxe as fotos também, porque isso tudo também eu consigo olhar para a prática das oficinas e para a prática docente também como trabalho, sabe? A gente foi lá ensinar como fazia serigrafia, como fazia lambe-lambe, colamos lá na parede da escola. Mas isso foi no Pedro II do Engenho Novo. E tudo isso englobava a nossa prática artística de pensar arte e educação, estar dentro das escolas, estar dentro dos ambientes educacionais. A gente também levou para uma manifestação contra o corte da educação em 2019. A gente imprimiu de novo trabalho em papelão, né? Aí essa galera aí são os professores. A gente chamou todos os professores que a gente conhecia, nossos amigos. Jandir, Mariana, Jéssica, minhas irmãs, ali do meu lado esquerdo e direito são minhas irmãs. E a gente levou para a rua também pensando que aquilo também era parte do trabalho, assim, estar na rua. E a gente elegeu esse o trabalho que tinha que estar na rua, sabe? É um trabalho que fazia mais sentido para a rua do que para a galeria, o cadeira universitária. Dito isso foi o primeiro caminho que Prova de Estado me mostrou, tipo, pensar o ambiente educacional e tudo que está dentro dele, todas as práticas, a coisa do caderno pautado, o carimbo, que é a repetição e a gravura, a repetição e o carimbo, a cópia. Eu pensei tudo isso a partir do ambiente escolar. E a outra coisa que Prova de Estado também me apontou era pensar uma arqueologia. Pensar essa arqueologia do agora, do contemporâneo, que era pensar todas essas marcas que a gente deixa no mundo, assim como as marcas deixadas lá pelos alunos no tampo da carteira, como os ambientes são afetados pela nossa presença, como a gente deixa essa marca, esse arquivo, e é um arquivo anônimo, assim, que é de todo mundo, mas a gente não consegue dar a autoria para ninguém, porque a gente não sabe quem são essas pessoas. E aí, pensando nesse outro viés, eu fiz esse trabalho, que é o livro Chão, que é um fotolivro que eu fotografei trechos de chão, assim, do cimento, que as pessoas escreviam coisas, nomes, frases. Então, é um livro todo com essa página, assim, sangrando a página, né, a foto sangrando a página, com essas escritas que eu encontrava no chão. E fiz também o livro Das Vezes que Não Foi a Lua, que era um livro que eu também fotografava várias pegadas que eu encontrava na rua, fotografando várias pegadas e juntei num livro. O interessante de pensar isso, com o momento que eu estava vivendo, foi o meu trabalho final do mestrado, já estava no mestrado, foi o trabalho final, e foi um momento assim tão conturbado, porque eu não tinha ganhado bolsa no mestrado, eu comecei a trabalhar nessa ONG dando aula, e fiquei imersa nesse processo de dar aula, foi uma grande avalanche na minha vida, e estava no mestrado indo para o Fundão, então eu estava assim, morava em Anchieta, estudava no Fundão, trabalhava na Tijuca. Eu passava mais tempo na rua do que em casa, do que eu não conseguia ficar no ateliê, o Fundão, a pós-graduação oferecia aquele galpão maravilhoso para produzir, mas eu não podia ficar lá, porque eu tinha que ir dar aula. Então, foi um trabalho que eu fiz todo no meu trajeto entre Fundão, minha casa, Fundão, trabalho, Fundão, minha casa e trabalho. Foi
inclusive, nesse livro, das vezes que não foi a Lua, eu coloquei, inclusive, um mapa, tem uns mapinhas. A Felipe Camarão, que é a rua que liga a UERJ ao meu trabalho lá no projeto, Mediamina, na ONG. São todos trajetos que eu fazia todo dia. E eu a rua acabou virando meu ateliê, porque era aquilo, assim. Eu acabei enxergando aquilo como um ateliê, porque é o que eu tinha de tempo para dar. E aí fiz também a versão frotagem, que foi fazer essa estampa, né, da rua, estendi o tecido, um algodão cru, e usei aquele bastãozinho de grafite, conseguia capturar a textura da rua, das pegadas, com essa técnica de frotagem. E para mim foi muito importante assim perceber que assim eu já sabia que eu não precisava de um ateliê. Eu já sabia disso. Eu sou uma artista fora do ateliê mais do que uma artista no ateliê. Mas consegui transformar essas minhas experiências de vida em trabalho. Foi um trabalho que me deu alegria, porque foi pensar o chão, assim, eu comecei a pensar o chão, pensar esse arquivo de pessoas anônimas, pensar quem tinha direito de entrar no arquivo, quem tinha direito de participar do arquivo. Quais eram os nomes que estavam escritos nos arquivos históricos, que são pessoas, a gente sabe quem são. E pessoas como essas que botavam o pé no cimento, era essa tentativa de se deixar marcar, deixar sua impressão no mundo, já que essas pessoas, né, o povo que vai para a Central, a massa de gente que se desloca até a Central todo dia, isso aí é perto da Central, é ali no Campo de Santana, não vai entrar no arquivo. Eu talvez não entre no arquivo, né? Talvez um dia alguém me dê resgate aí depois de morto. Que artista depois de morto adora ficar. Aí fica importante, fica famoso. Tá? Eu vou entrar no arquivo dessa maneira, assim, sabe? Então, fiz esse trabalho pensando, remetendo ao pé lá do cara que pisou na Lua, mas falando desses pés que estão movendo o mundo aqui embaixo, aqui na Terra. E aí, eu estou voltando agora, inclusive, para essa pesquisa, para uma exposição. Em breve aí vocês vão ver alguma coisa. Mas é uma coisa que me interessa, pensar o chão. Pensar o livro também. Acho que a coisa de pensar o livro tem a ver com escola. Acaba tendo a ver com escola, quando você pensa o livro. Escrever um livro e da onde que vai vir essas referências que o livro vai ter. Enfim. Aí tem mais imagens aqui das frotagens. Maravilha. Aí tá. Agora vou entrar Esse foi o último trabalho que eu fiz antes da pandemia. Porque a pandemia também mexe alguma coisa, né? Mexeu nas nossas produções, nas nossas vidas, em tudo. Sem dúvida. Esse foi um trabalho que eu e a Luísa fizemos. 2020 começou a pandemia. A gente fez ainda em fevereiro, janeiro, fevereiro. Que era. A gente fez lá na Biblioteca do Mar. A gente foi convidado lá para um evento, que foi até o Rafa Biquir que convidou a gente. E era um trabalho que eu escrevia essa frase: escreveu, não leu, o pau comeu. E a Luísa, do outro lado do vidro, escrevia com caneta vermelha essa mesma frase, só que ela sublinhava, ela contornava a minha letra. Só que do outro lado do vidro tá tudo espelhado, né? Ela meio que escrevia os meus movimentos ali, só que lia espelhado a coisa toda. E era um início de governo Bolsonaro, assim, a gente estava pensando essas coisas. O governo federal queria botar um interventor no Pedro II, botar interventor nas instituições federais, né? E a gente ficou vendo aquele momento assim, entendendo que a educação também passaria por isso, assim. E essa frase, eu acho que ela é muito icônica, assim, porque vai dizer sobre essa obediência servil, né, mecânica, e usa como metáfora uma prática educacional, né, uma coisa de escola: escreveu, não leu, o pau comeu. Acho que fala de uma violência, fala de um exercício refletido, de um comando, né? Aí a gente fez essa performance, que virou uma foto performance, que o Rudolf, que é companheiro da Luísa, fotografou.
Esse eu nunca expus, esse trabalho a gente fez, mas eu nunca expus as fotografias. Nesse momento aí, já estava na pandemia, eu e Luísa também fizemos esse trabalho, que foi aquele prêmio da revista Select, aí tinha uma categoria que era camisa educação. E a gente escreveu, escrevia uma proposta para ser uma estampa da camisa. E a gente inscreveu essa proposta, que era a camisa saída de emergência. E rolou, né? A gente ganhou o prêmio lá da camisa, e aí a camisa foi lançada no Abre Alas 17, eu acho, que foi logo depois da pandemia. E aí foi essa estampa que também pensava a saída de emergência para o contexto que a gente estava vivendo, saída de emergência para uma sociedade como a nossa brasileira, né? Saída de emergência seria pelo viés da educação. Uhum. E esse trabalho foi legal porque, agora eu vou mostrar, isso aqui são uns rascunhos que eu fiz durante a pandemia. Porque foi um momento que aí o ateliê realmente virou meu computador. Durante a pandemia eu fiquei rabiscando coisas, eu e Luísa. Foi um momento que a gente também escreveu muita coisa para expor, porque a gente não estava muito conseguindo produzir, né? Porque tinha que sair para comprar material, não podia, tal. Então a gente ficou, foi um momento também para fazer o trabalho circular. Eu fiquei escrevendo edital, fiquei escrevendo edital, procurando edital de um monte de coisa. Acabou que as exposições foram todas virtuais, então foi meio que chato isso. Mas foi um momento que eu fiquei também muito na manipulação das imagens assim no computador. E foi o momento que surgiu essa imagem que é ensino superior, que depois vou mostrar para vocês como a coisa aconteceu de fato. Uhum. Mas foi uma manipulaçãozinha dessas de computador, e eu não sei mexer em coisas de computador, sou muito ruim. Então isso foi muito um troço feito no Paint, assim, horroroso. Uma colagem tosca que eu fui fazendo, mas a ideia aconteceu nesse momento. Tanto a ideia da estampa da camisa, quanto as outras coisas que foram rolando. Também aí já nesse momento, 2021, a gente já estava mais frouxo, né, no negócio da pandemia, eu acho que já estava rolando de sair, já estava. E aí eu fiz esse trabalho resgatando uma coisa que já tinham me dito algumas vezes, que era assim, toda vez que o pessoal via pela primeira vez as provas de estado, falava assim, mas o que é isso? Parece um tampo de carne, tem um formato de tampo de carne, de cortar carne. Da tábua, né, de cortar carne. E aí ficou guardado na minha cabeça. Aí eu resolvi resgatar essa ideia e fiz esse formato, é o formato real do tampo da carteira. Uhum. Mas ele feito assim, solto, ele é real um tampo de carne, só que ele é um pouco maior do que uma tábua de carne, seria. E aí eu pedi lá para o meu marceneiro, que é o Daniel, para fazer esses cortes e gravar em baixo relevo. Essa frase está gravada assim, esculpida na madeira. Uhum. Escreveu, não leu, o pau comeu. Aí fiz esse primeiro trabalho que também foi um impulso da pandemia, assim, pensar a relação entre comida e educação. Uhum. Porque eu fiquei vendo a RJTV, assim, o prefeito pensando, o governador pensando como é que ia fazer, não podia abrir a escola, aí os refeitórios estavam fechados. Aí as crianças não podiam ir comer no refeitório. E a gente começou a entender, acho que uma coisa que a gente que já ocupava os espaços de educação sabia, mas que a população talvez não se desse conta, é que tinha criança que ia para a escola só para comer. Ia primeiramente para comer. Tinham as mães que tinham aquela preocupação de mandar o filho para a escola porque em casa não tinha comida. Uhum. E aí, quando a pandemia veio, aí foi aquela coisa assim, pô, como é que vai ser? Aí acho que deram um cartão para as mães irem ao mercado, porque não podia aglomerar no refeitório. E essa discussão veio que eu falei, realmente é o momento de pensar isso, pensar o que a alimentação tem a ver com a educação nesse contexto brasileiro. E aí eu fui lembrar de todas as experiências que eu tive como professora e como isso era medido pela comida também. O projeto social que eu dei aula na Tijuca,
Então, a gente ficava lá, as reuniões, assim, quando não tinha dinheiro, quando não tinha verba, a coordenadora falava, a gente não tem, a gente vai ter que pensar como é que vai ser, não sei o que lá. Mas era sempre pensado assim, não, a gente não pode cortar turno tal, porque senão as crianças do turno não vão comer, não vai ter o almoço, não vai ter o lanche da tarde. Então, tudo era... A nossa prática de professores também envolvia essa coisa da comida, porque a gente, em ONG, assim, a gente faz 30 mil coisas, né? Da aula e etc. E a gente tinha um momento que a gente servia comida para as crianças. Nessa ONG que eu dei aula, a gente, no horário do almoço, a gente comia depois, porque a gente era responsável por organizar o almoço, por, né, às vezes até servia as mesmas mesmo, com bandejas, sei lá, e servia as crianças. Então, minha prática docente também envolveu isso. E uma outra experiência que contou muito foi ter dado aula na Lanchonete Lanchonete, que é um projeto que tem lá na Gamboa, de arte e educação e tal, que é voltado para as crianças que moram ali nas ocupações da Gamboa, para as crianças e para as mães, e para as mulheres da região, e que também a lanchonete não tem esse nome à toa, assim, é uma escola que surge com essa questão da alimentação e também da moradia, porque são as crianças que moram em ocupações, né? Então, a lanchonete eu fui lá trabalhar na gráfica, né, dando aula de gravura, e é um espação, assim, um galpão, e tem uma cozinha que é o coração da lanchonete, assim, a cozinha, as crianças estão sempre fazendo oficina ali, tinha um cara que ficava na padaria, que era o Sandro, tal, a gente trocava ideia pra caramba, e eu fiquei meio, acho que as coisas de ter uma gráfica perto da padaria, perto da cozinha, foi me fazendo pensar essa coisa de letramento e de educação com comida, assim. E foi também um momento de pensar, realmente, a educação... as pessoas também estão aqui pela alimentação. A alimentação é uma parte importante de pensar o ambiente educacional no Brasil. Aí eu fiz esse trabalho também, que já trazia um pouco dessa história toda, que é o Carne e Verbo. Aí, passando mais um pouco, também nesse momento pandemia, assim, mais ou menos, pandemia a gente já saía, mas não tanto, eu tinha sido até convidada para fazer uma exposição, e depois a exposição foi para fora do Brasil, né? E aí eu queria fazer um trabalho novo. Eu estava rabiscando as coisas no meu caderno, que eu tenho um caderno que é um ateliê. Eu tenho vários ateliês, às vezes é rua, às vezes é computador. Tem esse caderninho aqui também de folhinha colorida. E eu tinha desenhado isso durante a pandemia. E aí eu também dei lá para o Daniel. Falei, Daniel, eu queria fazer, mandei mensagem para ele. Ele já tinha feito estampos. Eu falei, tem essa ideia aqui também. Só que, coitado, o Daniel sofreu, porque eu tinha as ideias num desenho. Eu não tinha medida, não tinha nada. Só dei a ideia. Aí ele falou, não, bora fazer. Eu nunca fiz, não, mas vamos fazer. E aí ele fez essas primeiras esculturas que eu ia mandar para essa exposição. E aí eu fiz a Ambidestra, foi uma série, e eu chamei de protótipos inadequados, porque ela tinha essa coisa um pouco mambembe, né? Ele conseguiu resolver bem as coisas, mas eu falei, tem que ser uma estrutura simples, não é para ser nada demais. É essa a ideia, assim, não precisa... E eu gosto da simplicidade desse trabalho, porque ele é muito simples, ele é muito objetivo, ele não tem floreio, assim, e tem cara de protótipo. E eu sabia que seria um protótipo. Eu até estava conversando, quando eu mostrei esse trabalho para o Rafael, que foi o curador que me convidou, Rafael Fonseca, aí ele falou, mas por que não é 1 para 1? Aí eu falei, não é 1 para 1 porque eu não tenho dinheiro. Poderia ser 1 para 1, eu adoraria que fosse, mas como eu não tenho dinheiro, e eu queria mandar para essa exposição, gostei da ideia, falei, vou mandar. Aí eu fiz, elas são pequenininhas, elas têm 60 centímetros assim, de altura. Mas foi bom para ver a coisa acontecer pela primeira vez. E apesar do nome protótipo, eu acho elas são um trabalho, sabe? E eu gosto de contar isso porque, assim, esse foi o primeiro impulso de um trabalho que só vai acontecer de verdade, como eu imaginei, 1 para 1, tamanho grande, em 2023, quase. 2022 para 2022, né? Então,
as coisas, às vezes, no meu trabalho, por conta de saber que, assim, não é o mercado de arte que banca o meu trabalho. O que banca o meu trabalho é a hora-aula. Eu dou aula com o dinheiro das minhas aulas. Eu boto no meu trabalho. Então, as coisas têm um tempo para acontecer. Tem uma coisa de juntar dinheiro, tem uma coisa, né? Para a coisa sair como eu imaginei. Então, o primeiro impulso do trabalho foi fazer esse protótipo pequenininho. E super rolou. Eu achei ele super gracinha. Aí a Júlia Arbex fez essa plataforma que eu achei muito chique. E aí o trabalho aconteceu assim lá na exposição e eu fiquei super feliz, assim. Aí vocês conseguem ver a dimensão que ele tem real. Aí tá. Ainda em 2021, depois de eu ter feito os protótipos, eu fiquei assim, ai, quero fazer, né? Quero fazer o trabalho. Aí fui conversar, vi que o Daniel tinha tido bastante trabalho para fazer, porque, né, a gente teve que criar um croquis, o negócio era trabalhoso, não era simples. Fazer aqueles encaixes, fazer aquela mini cadeirinha. Ele teve todo o trabalho lá difícil, só que eu falei assim, cara, agora para fazer, se eu quiser fazer grande, eu já vi que eu não vou dar conta de fazer. E o Daniel, talvez, né, ia precisar de mais tempo. O Daniel tem outro trabalho, outra vida, né? E aí eu fui conversar com uma amiga minha que é da arquitetura e ela me indicou uma designer amiga dela. Fui conversar com a designer. Falei, ó, tenho essa ideia, mostrei os protótipos, tal, não sei o quê. Queria fazer isso, falei para ela, queria fazer isso grande. Aí a primeira coisa que a menina me perguntou, a Jordana, foi assim, mas, André, a gente pode fazer... você quer fazer do zero? Ou a gente pode fazer reformando alguma cadeira já velha? Porque tem a possibilidade, você pode pegar uma cadeira em algum lugar, né? 10 vezes vende. Quando ela me fez essa pergunta, que foi a pergunta de $1 milhão, eu falei, é claro que tem que ser uma cadeira já usada. É lógico. Agora você fez a pergunta que faz todo sentido. E eu fiquei, gente, sabe como é bom conversar com as pessoas? Falei, nossa, ainda bem que eu te falei tudo, te mostrei tudo. Porque fez total sentido essa pergunta, sabe? E eu entendi que o trabalho era um trabalho para ser feito com cadeira descartada, com lixo da escola. Uhum. Aí ela falou para mim, ó, tem um contato, me deu os contatos de pessoas que já tinham trabalhado já tinham pego o lixo lá na UFRJ, que ela é da UFRJ. E aí eu entrei em contato com o pessoal, me encaminharam para outras instâncias lá da UFRJ, até eu chegar no pessoal do patrimônio. Aí teve lá sua burocraciazinha para falar para as pessoas, mostrei meu portfólio, não sei o que, expliquei, tinha que explicar para que era. E, enfim, consegui fazer uma visita ao depósito da UFRJ, que são essas imagens. Isso ainda estava, o fundão estava fechado, ainda era pandemia, não estava tendo, já estava tendo aula, só que online, não estava tendo aula presencial. E eu fui lá com meu pai, esse aí na foto é o meu pai, que meu pai que botou a mão no lixo, não tive coragem, porque assim, a mulher falou, não, tem gambá, tem rato aí dentro. Eu falei, ih, gente. Meu pai foi com as luvas de pedreiro dele e eu fui só falando, pai, pega aquela ali, pega aquela. E aí a gente foi, parei lá. Aí é isso, né? Juntei um dinheirinho, contratei o cara do caminhão, fui lá com meu pai, e aí a gente pegou umas 5 cadeiras. E aí, o que me chocou foi esse lugar, que eu tirei essas fotos assim, eu não fui preparada para ver isso, sabe? Que é um galpão cheio de lixo, cheio de cadeira de 1900 e bolinha, assim. Muita coisa, muita coisa. Nem sabia que isso existia, cara. E é num lugar ermo ali dentro. Porque eu já estudei lá, eu já peguei muita madeira que eles descartavam, muita coisa boa mesmo, tem coisa que eu uso até hoje, coisa boa. Sim. Mas isso aí, meu Deus, olha o tamanho disso. É num lugar, assim, mais escondidinho, assim, um lugar mais escondido, perto da galera, onde o pessoal, os estudantes ficam, o pessoal que faz os alojamentos, né, perto dos alojamentos. Mó rolê para entrar lá, tem um pessoal lá guardando, e era um lixo que ia ser leiloado, mas eles me deixaram pegar antes do leilão. Aí peguei lá umas 5 cadeirinhas, assim, de temporalidade diferentes, tal. Eu fui junto com essa designer, ela fez uma pesquisa e me apresentou, foi super legal o trabalho que ela fez. Ela achou a fábrica original, a fábrica que produzia as cadeiras que eu tinha, uma das cadeiras que eu tinha.
E aí a gente viu que era uma fábrica que fazia distribuição para o Brasil todo, tipo, anos 40, era Vargas, sabe? Uma parada assim. Caramba. Aí, tá, tem essa imagem que é muito icônica, fiquei com essa imagem na minha cabeça. E aí, quando eu fui conversando, tem sempre uma conversa com alguém, vocês vão perceber que todos os trabalhos que eu tenho, as ideias vão vindo das conversas com os outros. Eu fui visitar a galeria que me representa hoje, que é a Galeria Superfície, e uma das meninas que trabalha lá, a Thier, estava mostrando para ela essas fotos, falando, caraca, fui lá no depósito, vi isso, mostrei as fotos para ela. Ela virou para mim e falou assim, nossa, isso parece um cadeiraço. Eu falei, mas o que é um cadeiraço? Aí ela, cadeiraço é aquela barricada de greve estudantil, a barricada que eles colocam na entrada da universidade, quando está de greve. Aí eu falei, eu já tinha visto foto de cadeiraço, mas eu não sabia que tinha esse nome, eu não sei se no Rio a gente usa esse nome, mas é uma coisa bem comum nas universidades lá de São Paulo, que ela disse. Aí eu cheguei em casa, fui pesquisar cadeiraço. Aí vinham imagens tipo essas, do que ela me falou, dessas barricadas, e essas manifestações de estudantes que eles levam as cadeiras para a manifestação. E aí eu pirei, assim, achei maravilhoso. Oi? Faca e o queijo na sua mão. É faca e queijo na minha mão. Falei, caraca, maravilhoso, gente, uma manifestação que levam as cadeiras para a rua. Aí fiquei catando todas essas imagens para o meu arquivo aqui. Essas imagens são imagens que eu nem costumo mostrar muito, mas como era para falar do processo aqui, esse é o meu... Estou abrindo o meu ateliê, de fato. E aí, isso já era véspera de eu viajar para a África do Sul. Eu apliquei para uma residência lá em Joanesburgo, e aí rolou, tá? Juntei o dinheiro que eu não consegui um financiamento, não consegui que alguém pagasse para eu ir. Então, fiquei longos anos juntando esse dinheiro, fiquei 2 anos juntando esse dinheiro. Aí, quando eu achei que dava, apliquei lá para a galeria, eles selecionaram, toparam. E aí, eu estava em vésperas de ir para a África do Sul. E a única coisa que eu tinha de plano para fazer lá, eu falei, não, tem que ir pelo menos com um projeto. Um projeto eu tenho que levar daqui. O restante vai acontecer lá. E aí eu levei essa ideia de fazer um cadeiraço, fazer umas impressões em serigrafia que fossem essa barricada de cadeiras. E aí tem os primeiros resultados, botei as fotos dos primeiros resultados. Aí eu entro num momento assim, importante de falar, que eu falei para o Caio, eu quero falar das residências, Caio. A residência na África do Sul foi um grande momento assim, para a minha vida, e aí como artista, como pessoa, como tudo, né? Foi uma virada, acho que eu ainda estou digerindo muitas coisas ainda. Faz 1 ano e pouco que eu fui para lá, 1 ano e uns 3 meses. Mas eu ainda estou digerindo, tem coisas que eu ainda não fiz, que eu quero fazer, e que foram ideias que aconteceram lá. Eu fiquei trabalhando nesse estúdio compartilhado que chamava Bag Factory, que era num bairro em Joanesburgo, um bairro bastante islâmico, né? Um bairro com maioria da população muçulmana, árabe. E fiquei trabalhando também. Lá eu tive contato fui fazendo as minhas redes, né? E o pessoal me apresentou um outro estúdio que era especializado em gravura, que eles que me ajudaram a fazer o cadeiraço mesmo, essas impressões. Aí tem aqui uma outra impressão. Aí comecei a botar umas cores até, fazia tudo preto e branco, né? Aí lá, os meninos lá do estúdio, né? O Mini e o Nathaniel. André, que tal botar umas cores, né? Para ficar mais fácil de vender o trabalho depois. Aí eu coloquei umas cores assim, mais escolares, assim, o azul, que eu acho um azul caneta, mais escolar, o vermelho e tal.
Aí são fotos do estúdio aberto, né? Teve um dia lá de estúdio aberto. Foi uma das coisas que eu fiz. Fiquei muito feliz, assim. Olha, esses dois caras foram super parceiros, assim. Trabalharam com o William Kentridge, eles eram super especialistas em gravura. Uau. Inclusive, o estúdio deles é em cima do estúdio que o William Kentridge faz lá, as paradas do William Kentridge mesmo. Então, ainda olhei lá. E foi muita sorte que uma coisa que eu não sabia, que a África do Sul tem uma tradição em gravura. Então, tinha muito gravador maravilhoso, assim. Muita gente trabalhando em gravura, muitos estúdios de gravura. Lá você foi sem saber disso? Eu fui sem saber disso. Caraca. Eu fui sem saber disso. E lá, eu encontrei os meus desdobramentos, né? Estando lá. Eu comecei a pesquisar 2 movimentos estudantis que foram nacionalmente importantes lá. Um foi o Soweto Uprising, que essas são as fotos, que foi um movimento estudantil feito pelos alunos pretos, começou pelos moradores de Soweto, mas se espalhou. Soweto é uma township, são os lugares mais favelizados, assim. E foi um levante estudantil contra o ensino de uma língua, que era o africans. E a história é a seguinte: durante o apartheid, né, num período do apartheid, eles baixaram um decreto lá nas escolas, que era o de que os estudantes deveriam aprender a língua africans. O que é o africans? Apesar desse nome africans, não tem nada de africano nessa língua. É uma mistura de holandês com alemão. E que era uma língua branca, que eles estavam forçando as pessoas a aprenderem. E não só aprender a língua. Os estudantes tinham que aprender as outras matérias nessa língua, tipo, estudar matemática, e o professor ensinaria matemática em africans. Tipo isso, sabe? Então, imposta, né? Era uma imposição. E lá eles preservam, uma coisa muito interessante, que eles preservam as línguas da terra. Então, eles falam, não é que nem a gente que perdeu muito, praticamente tudo da nossa língua, né? A gente tem o nosso português, mas a gente perdeu as nossas línguas pretas originais, né? Na diáspora. Eles falam Zulu, falam Xhosa, falam Venda, falam vários idiomas. E os estudantes se rebelaram contra isso. Falaram assim, não, a gente não quer aprender. A gente não quer aprender essa língua. Uau. E aí teve um levante enorme. Os estudantes foram se aderindo a isso. E foi um negócio pesadérrimo, assim, que teve muitas mortes, E aí foi uma coisa contra o ensino da língua, mas também um levante contra a dominação, né? Contra aquela dominação branca, contra... Aqui essa foto é muito emblemática, porque, assim, era um valor tão baixo que o governo investia para o estudante preto, que eles tinham esse tipo de coisa, tipo, 3 crianças numa... Que não era criança, tinha gente de várias idades, né? 3 estudantes numa mesma mesa. Uma mesa que era para 2, 3 tinham que caber. E tinha umas coisas, assim, surreais. E aí, hoje foi um levante muito importante, não garantiu que a língua foi imposta, né? Tem escola que até hoje ensina esse idioma, o africano, lá. Mas foi um levante, assim, foi uma força estudantil, sabe? E um movimento estudantil preto, contra-colonial. E aí tudo aquilo foi fazendo tanto sentido para mim, eu falei, caraca, que lugar, que incrível, que história incrível. E aí tem um museu lá em Soweto até hoje, que é um Hector Peterson Museum. Hector Peterson foi um menino de 12 anos que morreu nesses confrontos. Que a polícia vinha, ó, de verdade. Você sabe dizer, só uma pergunta, se tem alguma... Porque assim, sempre a gente usa hoje muito o Google Tradutor, né? A primeira língua que aparece ali, quando você coloca detectar idioma, coisa do tipo, é a afrikaner. É essa língua. É a mesma? Entendi. É essa língua. E aí
fui no museu, lá não podia tirar foto, por isso que as fotos tão tosquinhas que eu fiquei me escondendo para tirar foto. Tinha essa coisa dessas cadeiras rasuradas, que lá eles têm essas cadeiras, esse bancão, né, corrido. E fui pesquisar um outro movimento estudantil, que foi o movimento estudantil. Esse que eu falei, Soweto Uprising, foi de 76. E esse que eu vou falar agora é de 2015, 2016. Então, estava um tanto recente na história do país, mas também foi um levante muito grande, que foi o Fees Must Fall. Lá, as universidades não são públicas. O estudante paga metade e o governo paga a outra metade. Só que ainda assim é uma taxa assim, altíssima. E aí, em 2015, 2016, os estudantes fizeram um levante contra o pagamento dessas taxas, para essas taxas acabarem. Fees Must Fall tipo, as taxas têm que acabar, têm que cair. E aí, quando eu fui falando com o pessoal lá, né, nas conversas, eu pesquiso o movimento estudantil, não sei o quê, eles também me falaram sobre esse levante e eu comecei a pesquisar. Peguei umas fotos, eu conheci um fotógrafo lá que cobriu esses eventos, que cobriu o Fees Must Fall. Conheci os professores da Universidade de Wits, que foi a universidade que protagonizou o movimento. Foi a Universidade de Wits, em Joanesburgo, e uma universidade, que eu esqueci o nome agora, que era em Cape Town. E foi um levante também contra o fim das taxas, que também refletia as questões raciais, porque, assim, quem não podia pagar as taxas eram as pessoas pretas. Então, foi um movimento também racializado. E também foi um movimento que começou a discutir, assim, essas estátuas dos pensadores brancos que estão aqui dentro da universidade, elas têm que permanecer? Aí, lá na Universidade de Cape Town, eles removeram uma das estátuas. Então, foi uma coisa que moveu o movimento estudantil a pensar quem tem direito à educação, pensar quem são os pensadores que estão sendo enaltecidos dentro da universidade e tal. E a coisa lá também foi quente, o movimento estudantil. Essa manifestação durou um tempo e foi bem... Teve um embate muito forte entre a polícia e os estudantes. O povo com pedra na mão. Isso aqui foi cenário de guerra, né? Dentro do campus, foi dentro do campus. Aí esse fotógrafo me mostrou umas fotos e tal, aí fui pesquisando essas imagens. Fui vendo muito essas imagens do confronto polícia-estudantes. Estado, não vou dizer nem polícia, vou dizer o Estado contra os estudantes. E lembrando das manifestações que a gente tinha vivido aqui, né? No Brasil, em 2019, tal, até antes, dessa coisa de professor levar spray de pimenta na cara. Sim. Isso tudo era muito parecido, assim. O debate era muito parecido. Pesquisei também o movimento dos cartazes, assim, o movimento artístico anti-apartheid, que também falava um pouco desses movimentos educacionais. Aqui tem essa data, 16 de junho, que é o dia que é lembrado esse movimento estudantil, o Soweto Uprising. É o dia da juventude. Eles hoje comemoram, não sei nem se é comemorar a palavra certa, mas eles lembram, né, tem essa data que é o 16 de junho, que é o dia que eles lembram o levante estudantil de Soweto, e que eles falam do poder da juventude de transformação do país, né? Para ver como foi importante esse levante. Aí tem esse livro que tem os cartazes anti-apartheid, aí eu peguei essa imagem que falava fui pesquisando esses cartazes que falam da educação. Tem esse que eu sou, assim, apaixonada, acho lindo esse cartaz. Que vão tratar da educação de alguma maneira. E aí tá o desenho. Esse tá prontinho, não é o meio do caminho, não. O desenho terminado é assim. Que eu comecei a desenhar lá na residência, que foi um momento importante para aprender desenho, para aprender não, para praticar o desenho,
porque eu tinha essa reserva de fazer desenho figurativo, sabe? De não achar que o meu desenho era suficiente, e também por uma coisa assim, de não sentir em nenhum momento a necessidade de fazer um desenho figurativo para a prática que eu levava até então. Não tinha nada que eu quisesse fazer que fosse um desenho. Eu estava numa discussão que era super da gravura, a coisa do desenho estava muito associada à linha, e eu não sentia vontade de fazer figurativo. Mas eu achei essas imagens tão fortes, essas imagens jornalísticas, eram imagens jornalísticas sempre que eu pesquisava, tão fortes, que eu falei, cara, é o momento de eu fazer um desenho figurativo. E aí eu peguei essas imagens que tem essa dança da cadeira aí, essa coisa da polícia, do estudante, da cadeira, às vezes, a cadeira, em alguns momentos, está numa situação de quase aprisionamento, às vezes ela está numa situação de barricada, de proteção, às vezes tem um desenho que eu não coloquei aqui, mas que esse é um meio do caminho, o desenho depois andou mais. Às vezes ela estava numa situação assim do estudante colocando a carteira no peito, que parece um escudo. Às vezes o estudante está em cima da cadeira na rua, e aí fica essa coisa de um palanque, de ficar em evidência. Então, acho que como usar uma cadeira como o estudante se servia desse objeto fora, na rua, no lugar, no momento da manifestação, assim, porque era uma quebra da ordem dessa cadeira dentro do ambiente escolar, sabe? Assim como o cadeiraço era uma quebra dessa ordem da cadeira como ela para que ela serve, ali a cadeira, junto com o corpo do estudante, virava uma subversão a favor do estudante, muitas vezes. E aí eu fiquei pesquisando essas imagens. Eu vou mostrar esses dois, assim, esse que é meio do caminho e o outro, porque eu acho que ainda vai seguir esse trabalho, ainda preciso desenvolver algumas coisas em termos de formato, acho que dá para ter algumas coisas que não precisam ser em tamanho A3, e eu estou fazendo em tamanho A3 tudo. Então eu ainda seguro um pouco esse trabalho, em algum momento, né, talvez mostre ele. Beleza. Aí, outras coisas da residência. Eu que fui para lá com medo do inglês, super medo do inglês. Cheguei lá e percebi que inglês não era uma questão para ninguém, porque ninguém estava batendo no peito para falar inglês. Lá as pessoas estavam falando as suas próprias línguas, sabe? Eu cheguei lá e falei assim, cara, por que eu estava com medo do inglês? As pessoas aqui nem estão falando inglês diariamente. Os sul-africanos falavam inglês comigo e com as pessoas brancas. Mas entre as pessoas pretas, eles falavam nas línguas nativas. As pessoas falavam em Zulu, em Venda, em Sisuto. E eu achei aquilo o máximo, porque essa coisa de... eu fui sabendo que a África do Sul falava... que a África do Sul tinha 11 línguas oficiais. Eu fui sabendo disso. Mas eu pensei que era uma informação, assim, são 11 línguas oficiais, mas todo mundo fala mesmo inglês. Mas, real, que as pessoas falam é um negócio de cada um falar numa língua e todo mundo se entender. É incrível. Cada cidadão fala pelo menos 5 línguas. E tem aquelas que você não fala, mas você entende. Então, um fala em Zulu, o outro responde em Sisuto e todo mundo se entende. Aí eu fiquei, cara, que incrível, que experiência incrível ver as pessoas falando nas línguas pretas, sabe? As pessoas pretas falando nas línguas pretas. E eu entrei numa de, eu quero aprender todas. Quero aprender todas. Eu muito mal aprendi, assim, Zulu, algumas coisas em Zulu, ficava ouvindo música, tal, falando com as pessoas. O obrigado, bom dia, né? As coisas principais. E isso foi uma coisa que entrou no trabalho também, parte da pesquisa. Essa diversidade de línguas e como eles conseguiam subverter essa ordem da língua colonizadora. E era muito legal isso de... Eles falavam em inglês, mas em algum momento da conversa deles, eles falavam nas línguas nativas e as pessoas brancas não conseguiam entender. Eu achava isso incrível. Claro que tem pessoas brancas lá que estudam, né, a língua e sabem falar um pouco de Zulu, entendem alguma coisa, o Zulu que é o mais falado em Joanesburgo, por exemplo. Mas quase ninguém, assim, quase ninguém.
E eu achava isso uma maneira de reverter a colonização tão interessante, sabe? Eles conseguirem manter aquilo. E outra coisa interessante era que o Zulu ele ensinava em algumas escolas, mas as outras línguas não eram. Então, a coisa da transmissão da língua era feita em casa. Os pais, os responsáveis, os avós, ensinavam para as crianças a falar a língua nativa, porque eles não praticavam isso na escola. Na escola é o inglês. O inglês é a língua da burocracia lá, né? Então, duas coisas que me marcaram muito foi essa presença das línguas na cidade, assim, todo mundo falando. E uma vez que eu fui na casa de um amigo e ele tinha um filhinho de 5 anos. E aí ele falou assim, e aí eu fiquei encantada porque o menino falava em Zulu com ele e tal. Aí eu falei, nossa, aí ele falou, meu filho fala 3 línguas. Eu falei, nossa, ele é muito inteligente, fala 3 línguas, não sei o quê, porque ele falava Zulu, que era a língua do pai, falava Xhosa, que é a língua da mãe, e falava inglês na escola. Aí ele falou assim para mim, o pai falou assim, o Zazi, ele fala inglês na escola, mas em casa, com o baba dele, ele fala em Zulu. Aí eu anotei essa frase, que eu achei muito boa. Zazi fala inglês na escola e Zulu em casa com o baba dele. E também virou um trabalho isso. Vou mostrar daqui a pouco. Mas esse vídeo aí foi um vídeo que eu convidava os artistas, alguns amigos artistas lá do estúdio, com quem eu tinha trabalhado durante esse tempo todo, né? Para me ensinarem a língua deles, porque cada um era de uma linhagem diferente. Então, eu convidei 2 artistas que eram Zulus, e eles me ensinavam no vídeo. Zulu, fica a voz deles em off falando, e eu tentando reproduzir as palavras, que era uma maneira de pensar essa educação para fora da sala de aula, tradicional, branca. Era uma maneira de pensar a educação conformando os corpos. Assim como eu fiz a coisa lá de virar destra, de escrever até ficar destra, eu acho que esse aprendizado oral ia conformar o meu jeito de mexer a boca, de colocar a língua no dente e de pensar as coisas da garganta, os movimentos da garganta que a gente não tem aqui no Brasil, essas sonoridades que a gente não tem. Lá tem uma língua que é o Xhosa, que é a língua do estalo. Tem estalo, tem estalo em todas as áreas. Tem vários estalos diferentes em várias áreas da língua diferentes. Então, tudo isso era um outro método, um método não branco, uma cartilha que não era branca, que era o que eu, nesses primeiros 10 anos aí de trabalho que eu tenho, foram todos pensados a partir dessa cartilha branca, que foi a formação que eu recebi da escola, né? Dessa escola, que é uma cartilha branca. E na África do Sul eu pude experimentar esses outros modos de saber, esses modos ancestrais, esses outros movimentos da língua, isso que não é escrito, que não é escrita, fugir da escrita, sabe? Que era um conhecimento de ouvir e tentar reproduzir. Poucas coisas lá eles ficam escrevendo, assim, porque é uma coisa da transmissão. A vovó ensina o netinho a falar na língua dela, se não, ele não precisa escrever, ele vai ouvir, vai saber para que é a função daquela palavra e vai usar aquela palavra. E aí acho que isso também me apontou coisas que são meu interesse agora, assim, pensar a educação que move todo o corpo, uma educação que é feita para o corpo, uma educação que não é que você não vai aprender sentado na cadeira copiando, entendeu? Fiz esse vídeo. Quem quiser ver lá, tem trechinhos no Instagram. Não botei o vídeo aqui não para não... E fiz esse vídeo que eu convidei uma artista sul-africana, que é a Cabelo, e a Cabelo repete uma palavra que eu via muito em sinal, assim, perigo. É o perigo, é a palavra perigo nessa língua africãs, que é o refar. Eu pedi para ela, falei assim, você só vai repetir essa frase
jogando com ela. Joga essa palavra na tua boca e vai jogando com ela. E é uma sonoridade que tem, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra, tem som de raiva, porque tem o refar. E aí eu falava, pensa nisso quando você falar a palavra. E é um vídeo dela repetindo várias vezes essa palavra nessa língua específica. E para mim não fazia sentido que fosse eu, porque assim, acho que tem que ser uma pessoa sul-africana a falar o africães e essa língua perigo, porque esse foi o perigo oferecido a ele, sabe, o africães. E aí esse vídeo é ela falando essa palavra algumas vezes. E tem um textinho assim durante o vídeo que fala desse levante que eu pesquisei. E eu acho que a primeira palavra para você, depois eu fiquei pensando assim, a primeira palavra para você aprender em várias línguas é perigo. No anúncio de perigo que tem lá, que tinha na cidade toda, lá em Joanesburgo, tem aquelas coisas de alta tensão, aí tem o perigo. O anúncio tá escrito perigo refar, em africães, em inglês, danger, e em Zulu, que é danger. Eu vou lembrar da palavra, vou lembrar. O Zulu, perigo em Zulu também. E, inclusive, era o nome do estúdio que eu fiquei trabalhando, desse que eu mostrei as fotos, era Ngozi, acho que era Danger Ngozi Revar, ou Revar Danger Ngozi. Que acho que o perigo que tem da colonização, o perigo sutil está na língua, que vai te apagando aos poucos e você nem percebe. Eu fiquei pensando nesses atravessamentos da língua, da colonização, do aprendizado compulsivo, assim. Aí eu fiz esse trabalho aí, esse é o trabalho do menino que falava inglês e Zulu, aí eu fiz uns bordados. Fiz bordado por quê? Nunca tinha feito bordado na vida, morei com uma bordadeira há 3 anos, morei 3 anos com a Janine, que bordava, via ela bordando dia e noite aqui, nunca peguei uma agulha para bordar. Mas a galeria lá, o estúdio ficava num bairro que era árabe. E eles têm uma tradição têxtil muito forte. Então, o bairro, do lado da galeria tinha um shopping que era o Oriental Plaza. E era um shopping só de pano, tecido, tapeçaria, aviamentos, só disso. E as lojas do entorno também, várias, com tecido, com aviamentos. E aí eu tô conversando com um artista de lá, que era um cara mais velho, assim, mais cascudão. E ele falou assim, Andréia, aproveita o que o espaço te oferece, ouve a região, começa a andar por aqui, vê o que esse lugar te oferece, que pode entrar no seu trabalho, pensando que são coisas que também você pode encontrar depois no seu país. Aí eu falei, não é isso, eu tenho que botar coisa têxtil no meu trabalho. E aí fiz esse trabalho em bordado. Esse nem a imagem terminada. Era a tentativa de fazer tipo um caderno bordado mesmo. Então tinha linhas azuis, essa linha vermelha. E essas frases que eu ouvi. Tinha essa frase que eu ouvi, que eu achei muito boa para falar sobre a transmissão de saberes, né? Essa escola que acontece em casa também. E tinha essa, que eu não tenho foto desse bordado. Inclusive, esses trabalhos ainda estão lá, guardadinhos na África do Sul. Uma amiga minha guardou, porque eu fiz a exposição lá e voltei. E quem desmontou para mim foi outra pessoa. E tem essa daqui, ó, que é English is not my language. E eu ouvi também de uma moça, né? Eu falando alguma coisa com ela em inglês e eu falei, não sei se essa palavra é assim ou assado. Aí ela falou assim, não se preocupe, eu também não sei. Inglês não é a minha língua mesmo? E eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu falei, cara, real. Infelizmente, português acaba sendo a minha língua, mas para ela, o inglês não era a língua dela, porque ela falava Sisuto o dia todo. Ela falava inglês só comigo. E uma coisa importante também, para fechar essa temática aqui essa foi o cartaz da exposição que eu fiz lá. Para fechar essa temática da língua, foi uma vez que eu ouvi que estava conversando com um menino, ele falou assim, ele tinha ido no meu Open Studio, né, visitar o estúdio, aí ele falou assim, mas qual é a sua língua?
qual é a sua língua? Aí eu falei, português. Lá no Brasil a gente fala português. Aí ele, não, mas a sua língua materna. Na hora, eu senti assim um vazio dentro de mim que eu nunca senti na minha vida. Porque assim, então, eu só falo português, eu não tenho uma língua africana. Aí ele, como assim você não tem uma língua? Eu falei, os pretos na diáspora perderam isso aí, integralmente, né? Aí ele ficou meio chocado, eu fiquei chocada, e tipo, a conversa acabou assim, caramba. Pela primeira vez eu senti falta de uma coisa que eu nunca tinha sentido falta antes. Que era uma língua que fosse, né, africana. E aí eu falei, caraca, realmente, apagamos, né? Apagamos, foi apagado o negócio. Fiquei meio chocada, assim, isso moveu também a minha vontade de aprender uma língua de lá, de falar sobre isso, porque acho que aprender alguma coisa das línguas africanas, das línguas sul-africanas, era como se eu estivesse criando uma genealogia para mim, sabe? Eu me senti um pouco pertencente a alguma, né? Algum vínculo assim que eu pudesse encontrar. Mas foi uma pergunta assim que até hoje eu fico meio ecoando aí na sua cabeça. Ecoando na minha cabeça. Aí tem as fotos. Aí eu consegui fazer a exposição num espaço que é tipo um espaço de ocupação, assim, uma vitrine, nessa Universidade de Wits, que foi a universidade que protagonizou esse último movimento estudantil. Então foi muito legal, assim, teve uma conexão muito grande entre o trabalho que eu tinha feito e os estudantes, assim, os professores. Depois eu troquei ideia com muitos professores de lá. Não deu tempo de fazer uma palestra lá, que até me chamaram, mas eu consegui espaço para fazer a exposição, assim, muito já no finalzinho. Que eu falei, sim, tem um trabalho para mostrar. Foi muito no final, então eu montei a exposição e a exposição ficou lá e eu vim embora. Aí são fotos lá são essas duas vitrines, e aí uma ficou o cadeiraço e a outra vitrine aqui que tá meio apagada, tá tudo meio branco, é onde estão os desenhos e os bordados. Sim. Quando eu voltei, quanto tempo a gente tem, Caio? Que eu tô falando pra caramba aqui. Acaba às 9? A gente costuma ir até as 9, a gente começou um pouquinho mais tarde também. Pode avançar em uns 15, 20 minutos, não tem problema. Aí aqui tem saída de emergência, agora feito em tamanho, né? Com as cadeiras que eu tinha resgatado lá na UFRJ. Eu fiz, enfim, consegui fazer em 2022 já, quando eu voltei lá da África do Sul, eu fiz essa e fiz a ensino superior. Então, para vocês verem que tem um gap aí, desde eu pensar um negócio, desenhar um negócio lá na pandemia, até a coisa se... Essas aí são as cadeiras que você reutilizou? Sim. Essa daqui eu peguei no lixão da UFRJ, e essa daqui é uma das que a minha mãe tinha. Show. E aí eu tenho agora umas guardadas lá que eu, em breve, né, vai sair mais alguma coisa. Mas é assim, nesse tempo hora aula, né? Que é um tempo mais... Quando eu voltei também, fiz esse trabalho retomando aquelas questões que eu falei sobre a merenda escolar, sobre a comida. E foi um trabalho que eu adiei porque eu não queria botar a minha cara no trabalho. Essa coisa, né? Botar a cara preta no trabalho, sei que aquilo vira um negócio, às vezes, que é mais... A cara preta passa na frente do trabalho. É isso. Eu tinha umas reservas de colocar a minha cara no trabalho. Mas depois que eu tinha feito aquele lá da África do Sul, eu aprendendo as línguas, eu voltei e falei, vou fazer, e é isso aí. E aí fiz esse trabalho, que é o macarrão sopa de letrinhas na boca, formando palavras que eu encontraria num item de cesta básica, ou num item de lista de compras. Aí eu fiz esse trabalho, o Robin, que fotografou para mim, inclusive. Foi um trabalho que tinha uma coisa meio mecânica, eu me senti meio tipografia, porque eu tinha que colar as letras de uma vez só na boca. Então eu tinha que montar a letra espelhada num papel e colar de uma vez na boca, que senão eu ficava babando e aí desmanchava a letra. Desmanchava o negócio, assim. Então eu tinha que ficar paradinha também, para não sair do quadro da foto. Que maneiro. Aí
A série toda tem 18. Ah, tem bastante, eu não sabia que tinha tudo isso. São 18, são 18. Uma coisa só que eu tenho que dizer sobre esse trabalho. Ele tem. Eu penso nas artistas lá dos anos 60 que fizeram foto performance, né? Na Leonora de Barros, na Ana Maria Maiolino, que fala coisas sobre feijão, sobre a comida. Eu me alinho com o pensamento de todas essas pessoas, é claro. Mas uma associação que eu gostaria que alguém fizesse, que ninguém nunca fez, mas para mim é claro. Eu sou uma pessoa. Eu cortei essa coisa do olho para ficar mais evidente o corpo, mais do que a minha identidade, Andréia, porque acho que não é a Andréia que está no trabalho, é um grupo de pessoas. E eu fiquei pensando nos poetas que escreveram sobre a fome ou que escreveram com fome. A Maria Carolina de Jesus, eu lembro sempre daquele poema também do Tem Gente com Fome, Tem Gente com Fome. Trindade, qual o nome do homem, gente? Me ajuda a lembrar aí. Solano Trindade. E as pessoas nunca falam sobre isso. Eu gosto de falar desse trabalho a partir dos poetas que escreveram sobre a fome, dos poetas que escreveram com fome, e falar de poesia e de letra, uma boca cheia de palavra, mas com fome, sabe? Eu acho essa imagem, acho que o meu trabalho, eu penso esse trabalho assim, é uma boca cheia de letras, mas que está com fome. E eu acho que eu gosto de ligar ele à poesia sempre. É uma poesia. Porque, né, por mais que as coisas ali que estão escritas só são remetidas mesmo, né? Não é carne, não é arroz, é no máximo carne. É uma grafia da coisa, não é a própria coisa, né? Você no máximo se enche ali de carboidrato. Exatamente. Que é uma questão que está vindo aí também. Se encher, se empanzinar, mas não se alimentar. Aí retomei também esse trabalho, que é um trabalho que eu tinha começado em 2019, antes da pandemia. E aí, quando eu fui me inscrever para o Prêmio Foco, eu fui olhar o meu portfólio e falei assim, o que eu nunca mostrei aqui? Coisas que estavam fora do portfólio, mas que eram trabalhos começados e não terminados. Aí eu tinha essa série eu tinha começado essa coleta em 2019 de lápis mordidos, que eu coletava lápis mordido de estudante. E você, Caio, me falou uma coisa linda sobre isso quando eu não tinha mostrado para ninguém ainda, que eu não esqueço. Que você falou que eu falei assim, estava te explicando isso, e eu falei, é porque a gente vê essa tensão que os alunos têm dentro da sala de aula, e é um jeito sutil de perceber isso, é como quando o aluno fica mordendo a ponta do lápis, assim, uma tensão, uma ansiedade que tem ali, que o ambiente escolar está cheio disso. E aí você falou assim, é a baixa frequência da violência. Olha, desde então, toda vez que eu vou escrever sobre esse trabalho, eu falo essa expressão, a baixa frequência da violência. Foi você que me falou essa expressão. É a baixa frequência da violência. É aquilo que é muito sutil. Então, eu comecei a coletar, e depois da pandemia, que eu fui continuar a coleta, quadriplicou o número de alunos que mordia lápis, assim, eu trocando ideia com as professoras, e o relato era esse, assim, tem muito mais aluno mordendo lápis agora, depois da pandemia, muito mais. Então, o trabalho teve uma virada aí também. Mas essas fotos são de 2019, são dos primeiros lápis que eu coletei, agora já tem mais. E esse aí também, que ressuscitei lá de 2019, que foi uma coisa de eu ter encontrado tinha uma edição da Bic, que a Bic fez, que era uma edição da caneta toda cromada. E aí eu olhei para a tampa da caneta e falei, gente, mas isso é muito estranho, né? Na hora, eu fiz uma associação com um projétil. E eu fiquei incomodada com por que eu fiz essa associação. Assim, olhei a tampa da caneta e achei aquilo estranho. Fotografei a coisa lá em 2019. E pensando também essas relações que a gente vivia em 2019, até um pouco antes no Rio, muito especificamente, Sim. Que era essa violência dentro da sala de aula, assim, essa coisa. Eu lembro da mãe do Marcos Vinícius, que hoje ela é uma militante, e o filho dela foi atingido por uma bala usando o uniforme de escola.
Uma menina que também foi alvejada dentro da escola, escolas que ficavam dentro das comunidades, a coisa da operação, e também estando em contato também com muitos professores que trabalhavam nesse contexto, assim, minha irmã, meu cunhado, meus amigos que se formaram comigo na UERJ, todo mundo trabalhando em lugares assim, que tinha que contar que poderia haver operação, e aí não ia ter aula, e aí chega na escola, não chega, nem vai, alguém liga dizendo para não ir. Todas essas coisas, sabe, que eu estava vivenciando e ouvindo, assim, das pessoas. Então foi um trabalho que eu achava meio pesado, fiquei guardando desde 2019. E aí eu coloquei ele nessa exposição que eu fiz lá em São Paulo. Quando a gente conversou sobre isso, eu lembro que a gente estava conversando também sobre aqueles quadros que faziam para o Bolsonaro, para aquela galera com bala, né? Colocava, fazia caveira com os projéteis. Isso mesmo, isso mesmo. A gente está falando sobre isso, e eu escolhi a caneta Bic também, porque tinha aquela coisa do... Eu achei que a caneta Bic ia ser oportuna por causa daquela coisa do Bolsonaro, que depois ficou fazendo um jabá para a caneta Bic. Uma de humildão, assim. Isso. E aí eu falei assim, na verdade, esse cara tem um projeto de matar gente. Essa caneta dele é para matar gente. E aí acho que todas essas amarrações me fizeram colocar o trabalho dessa maneira. Ele existia em foto também, porque a caneta era cara, era tipo R$8 cada caneta. Eu queria fazer um trabalho e comprar várias canetas. Eu falei, não, calma, espera aí que eu não tenho esse dinheiro. Aí eu guardei a memória do trabalho em foto. E aí agora para a exposição, esse foi um trabalho que o Gustavo, lá que é o galerista, ele falou assim, não, podia... Eu falei, eu queria botar caneta. Aí ele falou, não, acho que tem que botar caneta. E aí ele foi me ajudando a pensar como trazer essa coisa da caneta, que eu fiquei falando, podia ser um estojo, não sei o quê. Aí a gente desenhou esse estojo aí para colocar o trabalho. Aí tem essa versão estojo, tem a versão que é uma canaletinha, assim, com a caneta inteira, né? Várias canetas inteiras. Vou pular algumas coisas aqui e falar rapidinho. Aí fiz essa versão cadeiraço em carimbo, pequenininho, que era uma coisa que eu dava conta de fazer comigo mesma, assim. E a coisa do carimbo, da repetição, também me interessa. O carimbo de escola, o carimbo do presente, faltou o presente. Aí eu fiz um carimbo bonitinho, com esse puxador de madeira. E fiz esses cadeiracinhos, assim, tamanho A2. Para a exposição. Mostra tudo que você quiser mostrar, tá? Não tem tempo aqui não, na realidade, assim. Fica à vontade. Não tem tempo. Tem tempo. Eu quero um negócio bem mostrado, assim. Não tem sim, claro. Não dá para acabar, não. Fica à vontade, tá? Aí fiz esses cadeiracinhos. E aí chego na outra residência também que moveu as minhas emoções. Que essa foi recente, em março desse ano. Que foi também, por ocasião lá do Prêmio Foco, da Arte Rio, aí eu ganhei essa residência no JACA. O JACA, Centro de Arte e Tecnologia, é um espaço de residências e de pensar arte e educação. Eles estiveram à frente do educativo do CCBB aí dos últimos anos, agora não estão mais, mas estavam aí, ficaram um tempo. Então, eles estão pensando nessa coisa das pedagogias, né, da arte e tal. E o Jaca, assim, vou fazer uma super, né? Amo o Jaca, uma declaração. Porque foi tão bom, foi um mês. Eu cheguei assim, com sangue nos olhos para fazer as coisas, porque eu tinha só um mês. E aí eles super colaboraram, assim. O projeto todo só aconteceu porque eles estavam muito disponíveis, sabe, para tudo. Sabe, uma equipe que está disponível para tudo, para você chegar lá e falar, eu queria fazer isso. E as pessoas já começam então, vamos te botar em contato com fulano, vamos fazer isso, blá, blá. E aí eu falei, o meu projeto lá, quando eu escrevi para o prêmio, lá na inscrição ainda, que você tinha que dizer o que você faria, se ganhasse e tal. Aí eu falei, eu quero ir para uma residência, eu quero que o meu ateliê na residência que eu for, seja lá qual que eu for, seja um intercâmbio entre uma escola do entorno e o meu ateliê. Eu queria promover essa ponte entre o lugar de produção e a escola que estivesse mais perto. E uma escola pública, queria que fosse uma escola pública. Aí fui para o JACA, né, porque
estava evidente que eu iria para o Jaca, né? Quando fizeram a seleção, eles que escolheram para onde cada artista iria, e o meu tinha super a ver com educação, era o Jaca. E aí eu comecei a fazer, tinha uma escola na rua do Jaca, uma escola estadual, e eu comecei a fazer oficina com as crianças, que eram oficinas gráficas. E aí eu digo para vocês, o que eu fui fazer lá, assim como eu fui com um cadeiraço, tipo, esse é o trabalho que eu vou fazer, o que vai acontecer lá depois, não sei. Eu também fui com esse projeto, vou fazer oficinas de gravura com as crianças, com técnicas assim, técnicas mais fáceis de material, tal, vou fazer isso. Sim. Aí comecei a fazer oficina tinha essa coisa deles pensarem o ambiente da escola, a cadeira. Aí eu pedia para eles fazerem umas coisas com a cadeira, umas poses assim. Que pose você nunca fez com a cadeira? Como você usaria a cadeira de um jeito diferente? Aí eles deitaram em cima da cadeira, passaram por baixo da cadeira. Fiz oficina de técnicas gráficas. Eu fiz oficina com papel carbono. Fiz papel carbono e cologravura, que é tipo, você usa é tipo fazer um carimbo sobre papelão. E aí a gente colava emborrachado, aí fazia o relevinho, aí aquilo virava um carimbo. Sim. Só que aí montei uma estação de gravura na sala para a gente imprimir as coisas e tal. E aí, durante um mês, eu fiquei lá aquelas 4 semanas, né, dando a oficina. Só que o Jaca é um espaço que não tem esse ateliê cubo branco, um estúdio assim branco, né, para você criar. Eles têm outros ambientes que são muito mais interessantes, na minha opinião. Eles têm essa cozinha e acaba que muita gente vai para lá. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui muita gente vai para lá e trabalha com coisas de comida, de cozinha, de alguma maneira. Eles têm um quintalzão, né? Um lote com uma área gramada muito grande. Aí tem gente que vai lá para pensar coisas com horta, né? E tem uma marcenaria também. Então, umas coisas. Isso move os interesses dos artistas para pensar essas coisas, assim, que não é necessariamente ir lá e ficar num estúdio fazendo desenho, como foi o que aconteceu comigo lá na África do Sul. Aí, para além das oficinas de gravura, quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha uma cozinha, eu falei assim, eu desenterrei um projeto que estava também nesse meu caderno ateliê, que eu queria ter feito, inclusive, na lanchonete, por causa dessa relação lá com a padaria junto com a gráfica. Eu queria ter feito lá pães tipográficos, pães letra. E aí, quando eu vi que tinha uma cozinha no Jaca, eu falei assim, joguei a ideia assim para eles. Falei, então, queria dar uma oficina de pão para as crianças também. Acho que poderia incluir nas minhas oficinas uma oficina de pão. Aí o pessoal, que legal, não sei o quê. Aí eu falei, só que eu não sei fazer pão. Nunca fiz pão na minha vida. Aí foi um ótimo momento para quê? Para aprender a fazer pão. Então, parte da minha prática de ateliê foi testar receitas de pão, aprender a fazer pão. Aqui essas fotos são as fotos já deu fazendo lá com as crianças, que foi a última semana. Japadeira, né? Eu padeira, fazendo lá com as crianças, que foi muito legal. A gente fez, foi a última semana de oficinas. Aí a gente fez esses pães, assou no refeitório da escola e depois todo mundo comeu. E as crianças participaram de tudo. Assim, a gente deu a receita junto, todo mundo botou a mão na massa, todo mundo amassou o pão, todo mundo mexeu os ingredientes. Aí tem fotinhos dos pães. Mas eu passei aí isso foi o meu processo, assim, o meu processo lá de ateliê foi muito essa coisa de organizar e pensar as oficinas e fazer pão. A gente ficou dias e dias comendo pão, todo dia a gente comia pão que eu fazia. E o pessoal do Jaca, a equipe do Jaca que me ensinou a fazer pão.
como bons mineiros, Só botar um queijinho ali. Tinha 2 ou 3 que sabiam fazer pão caseiro muito bem. Meu fiel escudeiro Matheus, que Matheus foi uma pessoa fundamental na todo o desenrolar lá do meu processo. Matheus era o marceneiro. Ele sacava das coisas de marcenaria, ele ficava mais responsável por isso. E aí, Matheus sabia fazer pão, me ensinou a fazer pão. Matheus, a Chica também e tal. A Francisca, que também é uma das, né, idealizadoras do Jaca. Uhum. E a gente ficou lá fazendo pão. Aí tinha dia que fazia as coisas lá, o pão mesmo. Aí no outro dia a gente fazia pizza. A massa do pão a gente falava, não dá para fazer essa massa para pão para pizza. Aí a gente fazia um rodízio de pizza. Então era uma delícia. Foi assim, maravilhoso. A gente comeu muito. E no meio desse processo, tem essa fotinha aqui. Essas 2 fotos são muito simbólicas. De um lado é o pão. Acho que foi o primeiro pão que eu fiz. Tá até bonitinho, né? Tá? Pão artesanal. E do outro lado é uma prensa. Porque essa história dessa prensa também, para você ver, a gente tem que ir para residência com os poros abertos. Porque eu fiquei lá fazendo pão, não sei o que, blá, blá, blá. Aí um dia a gente chegou, o Matheus chegou lá na marcenaria e tal. Aí eu falei, vamos fazer uns pães hoje de novo e tal. Aí ele falou assim, eu vou fazer uma massa de tortilha também. A gente faz umas tortilhas. Vou ali na marcenaria e vou fazer uma prensa para tortilha. Pronto. Aí ele foi para a marcenaria. E eu, assim, deixei passar a informação. Passou algumas horinhas, volta Matheus com essa prensinha de madeira linda. Aí ele mostrou assim. Aí ele falou, bora lá fazer a massa para a gente testar a prensa. Eu falei, Matheus, como assim? Uma prensa? Ele, essa é a prensa de tortilha. Eu falei, Matheus, como assim? Eu tô dando gravura para as crianças, tu vem com uma prensa. Essa prensa não vai ser para tortilha, não, vai ser para aula de gravura. Aí, tudo fez sentido. Eu falei, caramba, aí comecei a conversar com ele. Falei, cara, na história da gravura, as primeiras prensas quando a imprensa surgiu, né? As primeiras prensas são adaptações da prensa de moer uva, de fazer vinho, da prensa de moer azeitona para fazer azeite de oliva. Então, as prensas, o caminho das prensas foi sair dessa indústria alimentícia, né, desse fazer alimentício, e ser adaptada para o jornal, para o panfleto, para isso. Então, a gente está reencenando aqui a história da gravura. Aí ele ficou achando graça, assim, disso. E, realmente, a gente ficou... Eu falei para ele, a gente está reencenando esses modos de fazer, e a gente está tomando os meios de produção. Vou ensinar para as crianças a fazer a própria pão, a fazer a própria prensa. Eles não vão viver uma sociedade alternativa aqui em Nova Lima. Ninguém precisa mais se render ao consumo das grandes, né, empresas. Aí a gente... Aí aí a prensa, essa prensa acabou não servindo para a tortilha que ele fez, mas a prensa não tinha pressão suficiente. Mas ficou perfeita para a gravura. Aí eu levei a prensa lá para a escola. No fim da residência, eu deixei uma prensa na escola para lá para os futuros gravadores e gravadoras. E também no meio do caminho surgiu essa ideia desse vídeo, que eu também fiquei tanto tempo fazendo pão, fazendo letra de pão, não sei o que, testando. E aí, quando eu fiz essa primeira fornada com as letras, aí o Arthur falou assim para mim, que também é lá do Jaca, agora você vai comer o pão, né? Agora a gente vai fazer um trabalho para você comer o pão. Aí eu falei, não, Arthur, a ideia é fazer o pão com as crianças, só isso. Ele, não, mas come esse pão, vamos ver o que acontece. Aí a gente fez esse vídeo, que tá até agora, vai rolar no Festival Verbo, no Festival de Performance, que sou eu comendo o A, E, I, O, U. E a primeira vez que a gente gravou, eu entalei, porque não tinha água, era só os pães. Eu entalei, e aí aquela coisa que você falou do carboidrato, isso significou para mim, né? Quando eu entalei, no meio do vídeo, eu falei, gente, para que eu preciso beber água. O pão vira uma cola na sua boca, né? Se você pão seco, sem nada, no I eu já estava engasgada. E aí a gente ficou falando sobre isso, né? A conversa
que rolou foi em torno disso, de forçar esse IELTS, esse letramento na criança, às vezes, que a escola força a criança, que na verdade o aprendizado cada um vai ter seu tempo, mas na escola, lá quando você está em tal série, você tem que aprender tal e tal coisa. Se você não aprender, você está atrasado, blá blá blá, um monte de coisa. E desse letramento forçado, às vezes, que você tem que engolir um negócio goela abaixo, que é difícil, que é intragável. E aí tem esse vídeo. Que isso, aí eu coloquei na performance um copo d'água para eu não morrer no meio. E aí é um vídeo meu comendo essas letras e bebendo água, comendo a letra e bebendo água. E essa foi a culminância, digamos assim, da residência, que foi essa ocupação na escola com a Kombi do Jaca. O Jaca tem uma Kombi que chama Dispositivo Móvel para Ações Compartilhadas. Acho esse nome muito bom. E essa foi uma exposição na Kombi. Aí eu coloquei as impressões que as crianças fizeram. Essas impressões aqui organizadinhas são as feitas na prensa, assim, então ficou super direitinho e tinha a ver com escola. Eu falei para cada um fazer um ambiente da escola que gostasse, aí depois montei isso tudo como se fosse o prédio da escola. E do outro lado, a gente imprimia, a gente fez uma estação de gravura lá no dia, e as crianças imprimiam as coisas e iam colando com ímã na Kombi. Aí ficou esses papéis brancos assim com as impressões. Aí teve na exposição tinha esse pão de forma, que aí eu também fiquei brincando com a coisa da letra cursiva, da letra de forma, o pão de forma, e fiz uma fornada de pão de forma. Tinha fotos do processo do pão. Foi uma exposição com todos os trabalhos que eles tinham realizado lá durante esse mês comigo. Os desenhos com papel carbono, as matrizes de papelão, as fotos do pão, tal. Que máximo. Foi tudo na Kombi e a gente fez dentro da escola, né? Que a escola tinha um pátio perto da quadra. E a gente estacionou a Kombi lá, tinha um toldo, tal. A Kombi é muito legal. A Kombi do Jaca é maravilhosa. Aí, essas são as fotos lá do dia. Foi muito legal, foi um dia muito legal. As crianças super curtiram, assim, foi uma bagunça. E acabei. Acabo com essa última foto aqui. Depois é só umas coisas que tem currículo. Mas, enfim, é isso. Jaca foi muito importante, assim, para pensar. Acho que a questão que eu voltei com vontade no Jaca, depois de participar lá, foi pensar trabalhos que fossem acontecimentos mais do que produtos, sabe? Eu acho que eu tô com uma super vontade, agora eu preciso me organizar no tempo, mas eu tô com muita vontade de fazer um trabalho que seja oficina de pão nas escolas, de ir para as escolas, e eu já consegui com os colegas, assim, os colegas que trabalham na prefeitura falam, vem, vamos fazer, mas agora eu tenho que me organizar, porque eu sou professora, né? Sou professora de 2 lugares, então fica difícil. A grande falha desse seu trabalho é que em Minas você não fez pão de queijo. Era para ter feito um pão de queijo. Eu não fiz pão de queijo e nem o biscoito de polvilho, que lá é um pão. O biscoito de polvilho mineiro, que é um pão, alimenta. Eu um dia caí na besteira de falar. O pessoal falou, não, porque tem um coletivo lá que fez biscoito de polvilho também, com letra e tal. Aí eu falei, mas biscoito de polvilho não alimenta, né? Aí eles, o quê? Se sentiram ofendidos. E me levaram para comer o tal do biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho de lá é tipo um pão de queijo. Caramba. É pão de verdade. Tem nada a ver com o nosso globo daqui, né? Nada. Eles falaram que o globo é farelo. É um insulto. É só farelo. É isso. Pessoal, por favor, aí, quem tiver perguntas, comentários, pode ficar à vontade, abrir sua câmera ou mandar escrita. Que, assim, né? Maravilha, cara. Nem conhecia todo o seu trabalho, conhecia boa parte dele, mas essa parte das residências, principalmente, eu estava muito por fora, né? Porque a gente acabou não se falando tanto nesses últimos tempos aí. Nesse último ano, talvez, né? A gente estava mais junto antes. Que máximo. Fala, Hugo. Deixa eu ver se eu abri minha câmera aqui. Aí. Tudo bom, gente? Tudo bem, André? Tudo. Então, eu queria, só para te provocando, né?
para você falar daquela fala que você deu num colóquio, numa palestra. Na tua aula? Não. Que você falava em português, começava em inglês, aí falava em português, e depois o... Ah, tá. Caramba! Lá na África do Sul, eu conheci 2 professores, que um era alemão, é um cara alemão que mora na África do Sul um tempo, e a companheira dele, que é sul-africana, de descendência indiana. E aí ele tem um trabalho sobre tradução, a translinguagem e tal. E aí ele me conheceu lá na África do Sul, a gente ficou super amigo e tal. Ele também foi uma das pontes que eu tive dentro da universidade. E aí ele falou assim para mim, depois que eu voltei, passou alguns meses, ele me chamou para falar de um negócio que era um colóquio, tipo uma palestra, na aula dele sobre translinguagem e essa impossibilidade da tradução. E aí ele me chamou, tinha uma provocação assim, de eu começar a falar em inglês, e depois, no meio da fala, eu tinha que mudar para português e continuar falando o meu texto, que eu ia falar. Porque depois a conversa ia ser sobre isso, sabe? Do que muda na nossa maneira de falar quando a gente troca, né? Quando a gente está falando na nossa língua. Aí eu participei falando inglês e português, ele participou falando alemão e inglês, e ele convidou uma artista sul-africana para falar, ela falava Zulu, talvez, não lembro agora, Zulu e inglês. E aí depois a gente foi conversar sobre isso, né, tal, e eu fiquei super insegura, eu falei, ó, o Fuad, eu não me sinto confortável com o inglês. Fiquei aí um tempo, falei, né? Na hora de falar, falei, mas já tinha voltado para o Brasil, já tinha achado que eu tinha perdido tudo. Mas eu entendo que é sobre isso a palestra, então por isso eu topei participar. E foi muito legal, no fim das contas, né? Consegui desenrolar bem lá. E era essa dificuldade da tradução, de ter coisas que se fala numa língua que não se fala em outra. Eu sempre falava assim para eles, olha, eu acho muito complicado falar inglês com vocês, porque eu sempre tenho a impressão de que eu estou escondendo informações. Que tem informações que eu não consigo dar para vocês em inglês, só se eu estivesse falando português. Porque o inglês é muito enxuto. E aí eu fico assim, estou sempre com a sensação de que eu não estou dizendo tudo. E aí tem essa coisa interessante que foi pensar também, a partir das línguas de lá, das línguas africanas, sul-africanas, o que era interessante nessa tradução. Eles ficavam para mim assim, tem um salbona. Salbona é o olá, é a primeira coisa que você fala quando você vê a pessoa. Mas salbona não é olá. Salbona é eu vejo você no mundo. Quando eles me explicaram isso, eu falei, caraca, que lindo! Nunca mais vou usar um olá ou um hello. Salbona, eu vejo você no mundo, eu reconheço a sua existência. Eram significados muito mais profundos. Você dizia um obrigado, siabonga, não era obrigado, eu agradeço você. Era nós te agradecemos. Sou eu e quem veio atrás de mim te agradecendo. Eu ficava assim, meu Deus, realmente não dá conta, a tradução não dá conta. Eu acho que tem essas coisas interessantes do cruzamento das palavras. Foi muito legal isso. Maravilha. Michel tá perguntando aqui. Andréa, queria saber o que você considera essencial, algo que não pode faltar na sua prática como arte educadora, e que prazer te ouvir, já apresentei obras suas em sala de aula. Ai, que legal, que legal. Michel Valeu, Mitchell Button, acho que é assim que fala. Valeu, eu fico feliz quando os professores falam que mostram meu trabalho na aula, porque eu acho que é uma coisa que não pode faltar, o meu trabalho na aula, no ambiente da escola. Claro. O meu trabalho no ambiente da escola não pode faltar. Ciclo completa, né? Isso. Acho que é para estar na sala de aula, é para estar para os estudantes saberem, sabe? Toda vez que me convidam, toda vez que me convidam que é escola, eu vou, eu falo, com o maior prazer, porque eu acho que
não pode faltar isso. E eu fico assim, pensando, tudo que eu vivencio, realmente o ateliê é a minha sala de aula. Tudo que eu vivencio na sala vira alguma experiência que vai aparecer no trabalho, sabe? Então, debater o meu trabalho, que os professores debatam o meu trabalho na sala de aula, que eu possa estar também na sala de aula sempre vivendo isso e incorporando essas experiências. Isso é o principal para que o meu trabalho aconteça, eu acho. Maravilha. Com certeza. Mais alguém, pessoal? Prepare uma pergunta aí se quiser, que eu já vou encaminhar para fechar, porque sinto que tá super completo, assim. Nossa, eu tô feliz demais. Que bacana poder mergulhar, assim, né? Sempre bom. Uma das coisas que eu mais gosto disso, de ter tempo para mostrar o trabalho, é que a gente consegue mergulhar e te ouvir falar do processo, participar. Parece que a gente está fazendo o trabalho junto. Eu já tive algumas ideias para os seus trabalhos aqui. Escreva, me dê sugestões. Mande cartinhas para ela. Então tá, vou encaminhar para fechar aqui. Super. Quero Obrigada, agradecer. gente. Não, nós que agradecemos. Pode parar com isso. Nós, né? Aquela da língua que você falou. Nós aqui. Se abonga, se abonga. Nós te agradecemos muito. Que delícia, cara. Eu sempre amei, não só muito você, como muito o seu trabalho, que é você. Então, assim, é um reflexo seu. E eu fico contente de agora você estar aqui. Vai estar lá no YouTube, marcado, gravadinho, coisa linda. Então é isso, pessoal. Para quem fica, deixa o seu like aí. Tem que pedir, né? Transversalidades. Daqui a pouco tem mais um novo. Eu não estou conseguindo fazer certinho como eu queria, um por mês. Às vezes sai dois, às vezes não sai nenhum. Mas peraí, tem alguém levantando a mão aqui. Júlio, quer fazer uma pergunta, meu querido? É isso? Não? Ok. Transversalidade. Sim. Oi. Não, mas eu ia perguntar, mas agora eu estou agradecendo também. Tá ótimo, meu cara. Quem quiser participar e apoiar o projeto, o Pix está aí na descrição do vídeo. Qualquer quantia é sempre bem-vinda. E é isso. Até uma próxima. Eu peço para que todos que estão na sala, só a Andréia, por gentileza, fique, né? Não saia para a gente finalizar aqui. Mas é isso. Transversalidades, diálogo sobre práticas artísticas. Mais um aí para gente, mais um para conta. Beijo para todo mundo e até a próxima. Valeu! Beijo, obrigado. Parabéns, Andréia. Obrigada. Parabéns, Caio. Obrigado, querido. Foi maravilhoso. Amei.